Hoje estamos aqui e estamos a analisar a inteligência artificial. Tecnologia que nos diz que uma máquina pode ser como um humano. É claro que isso é um mal entendido. Tenho a certeza que estão cientes, certo? Estas tecnologias não podem ser como um humano. Podem fingir ser um humano. Podem simular ser um humano. E isso é muito confuso para nós. Porque uma boa simulação é como sabes isto se gostas de jogos. Se fores um jogador, sabes que podes perder-te no jogo. E depois o jogo torna-se realidade, e a realidade torna-se noutra coisa. Portanto, há muitas coisas boas na inteligência artificial. Tenho de vos dizer isto. Faço isto há quase 25 anos. E atualmente, o que está a acontecer com a inteligência artificial é a maior mudança na economia, na ciência e nos negócios. E de um modo geral, na humanidade nos últimos 100 anos. A última grande mudança foi a economia industrial. Petróleo e gás, motores a vapor. E o que fizemos com o petróleo e o gás foi dizer: muito bem, queremos que as máquinas nos conduzam. Queremos que as máquinas tratem dos campos. Há 100 anos, 92% dos portugueses trabalhavam na agricultura. Hoje, 2% dos portugueses trabalhavam na agricultura. Agora temos esta grande mudança. Quando tínhamos petróleo e gás, dissemos: muito bem, precisamos de tudo isto. Portanto, as consequências da utilização do petróleo, do gás e do carvão, não prestamos muita atenção a isso. Hoje estamos aqui, estamos a enfrentar 2 graus de aquecimento global. Isso é mau. Possivelmente 4 graus de aquecimento global, o que resultará em 500 milhões de refugiados climáticos do Sul a virem para a Europa. Não devemos repetir a mesma história com a inteligência artificial, dizendo que podemos ganhar muito dinheiro, que podemos melhorar tudo, que podemos ser mais rápidos, que podemos ter mais lucros, e os efeitos secundários. Vamos preocupar-nos com isso mais tarde. Provavelmente não é uma boa ideia. Por isso, a missão é: como é que podemos utilizar a tecnologia, como a inteligência artificial, para obter o máximo benefício? Veja-se o cancro, a engenharia genética, os cuidados de saúde, a banca, o dinheiro digital, todas as coisas em que Portugal está a investir. Podemos utilizar a IA. E como é que controlamos os efeitos secundários? É essa a missão, e isso está definitivamente a mudar o que somos. A inteligência artificial é uma ferramenta poderosa. As pessoas com a ferramenta elétrica vencerão as pessoas sem a ferramenta elétrica. O que é que isso tem de novo? Mas a questão é a seguinte: esta é uma ferramenta elétrica muito especial. Se formos carpinteiros, temos um martelo. Não regulamos a forma como as pessoas usam os martelos. Podemos matar uma pessoa com um martelo ou podemos construir uma casa. Precisamos de regulamentar esta ferramenta. Uma parte dela. Porque é como 1 milhão de martelos. Se fores carpinteiro, tens um martelo. Constróis uma casa. Mas se eu lhe der uma pistola de pregos que dispara os pregos, pode ser pelo menos 20 vezes mais rápido. Mas não queres usar a pistola de pregos para dar ao teu filho de 5 anos. É uma ferramenta perigosa. Portanto, isto é como ter uma pistola de pregos para o conhecimento 1000 vezes mais rápido. Se fores à escola hoje para memorizar informação na educação, para um MBA, por exemplo, tem esta pistola de pregos agora. No ano que vem, quando saem da escola, dizem que tem de aprender programação Java. Tens de aprender russo. Improvável. Então podes usar esta máquina fantástica para aprender. Portanto, o que temos de fazer hoje na escola não é memorizar, mas aprender a aprender. Aprender a pedido e não apenas em caso de necessidade. Então, com esta pistola de pregos, a pistola de IA, utilizo uma aplicação chamada HeyGen e faço vídeos meus em 30 línguas, sem câmera, sem ecrã verde, sem gravação, sem edição. É uma IA que finge ser eu. Olá, sou a IA Avatar do Gerd Leonhard, gerada pelo HeyGen. Sou um grande fã de Portugal e estou muito feliz por estar convosco hoje. Só queria que o verdadeiro Gerd falasse português como eu.
Quer dizer, podem fazer-me dizer qualquer coisa. Isto é, claro, o mais divertido. Se tiveres a minha informação, podes fazer-me dizer qualquer coisa em qualquer língua. Pode ser potencialmente perigoso, mas eu traduzo todos os meus vídeos. Tenho mais de 1000 vídeos no YouTube em inglês e agora estou a traduzi-los todos para português e espanhol. E, na verdade, chama-se gertube.pt. Podem encontrar os meus vídeos em português. E é engraçado, sabem? Não é perfeito, certo? Não é perfeito, mas é melhor do que nada. É um ótimo exemplo de inteligência artificial. Se houver um problema, rimo-nos à gargalhada. Nada de especial. Se for realmente terrível, desliga-se. Não há danos. Mas o controle de tráfego aéreo da NATO, a engenharia genética, as transações financeiras não tem de ser bom. Por isso, é um ótimo exemplo. Utilizar a IA no início para fazer coisas que podem correr mal. Por isso, ainda é melhor do que não a ter, sabe? Por isso, se não falarmos inglês, é melhor podermos ouvi-lo desta forma. Portanto, com isto surge a pergunta. O meu tema principal, bom futuro, o bom futuro. Como é que define isto? Como é que a inteligência artificial pode trazer um bom futuro? E a resposta é clara. Não vamos ter um bom futuro se nos limitarmos a dizer que a tecnologia pode resolver todas as questões possíveis. Não existe tal coisa. A tecnologia é uma máquina. Queres confiar a tua vida a uma máquina. É um algoritmo. Não tem sentimentos, emoções, valores. Nada do que pensas ser importante é o que importa para a máquina. Nada. O que importa para a máquina é sim, não, informação de dados binários. Ela não tem julgamento. Tim Cook, o CEO da Apple, diz que a tecnologia pode fazer grandes coisas, mas não quer fazer grandes coisas. Não quer nada. Há uma diferença importante. Temos de decidir o que queremos. E hoje digo-vos que daqui a 20, 30 anos, quando tivermos uma máquina que tenha o poder de processamento combinado de todos os cérebros humanos, 10 mil milhões de cérebros humanos, a questão já não será o que podemos fazer, mas sim o que queremos fazer. E em Portugal e na Europa nós somos humanistas. Gostamos de ser humanos. Já imaginaram? E com todas as ineficiências, as falhas, as mentiras, os erros, todas as coisas estranhas que não conseguimos explicar, tentem explicar a uma máquina a espiritualidade, as crenças, as atitudes, as emoções, a previsão, a intuição. Imaginem que uma máquina não faz ideia do que estão a falar. A máquina pode olhar para a minha cara e dizer, o Gerd está zangado. Porque vê os meus músculos faciais, mas não sabe o que é a raiva. Não tem qualquer informação sobre o significado efetivo de nada disso. E se substituirmos dados por significado, estamos em grandes sarilhos. Precisamos de pegar no input da máquina, na lógica, e depois processá-la com a nossa inteligência. É assim que vamos chegar a algum lado nos negócios e noutras áreas. Por isso, uso a máquina para fazer imagens, sabe? Dali, ChatGPT. Isso ajuda-me muito. Fui a Cartagena, na Colômbia. Perguntei, como é que Cartagena, na Colômbia, será em 2040? E ele fez esta imagem. E eu faço-lhe perguntas, e isso faz com que a minha energia flua, certo, sobre como será o futuro. Esta é a tecnologia da humanidade em 24, certo? E a cadeia de fornecimento em 24. E o mundo da Apple em 24. Por isso dá-me ideias. É como uma inspiração. Mas eu diria que se o fizesse 100 vezes, provavelmente ficaria menos entusiasmado com isso, porque se torna normal, sabe? Como se eu tivesse isso todos os dias. Por isso só o introduzi nas 3 revoluções. Isto é realmente crucial para Portugal e para a Europa, porque agora estamos num espaço em que a revolução tecnológica não é propriedade da Europa. É propriedade da América e da China, e talvez do Dubai agora. O Dubai esforçou-se muito para o conseguir. Portanto, temos 3 revoluções. A primeira, a revolução digital. E Portugal tem se saído muito bem nisso, de facto. O que é bom? A Web Summit e, claro, a Expo deram início a toda a mudança nesta área, e a todas as grandes empresas, a sustentabilidade e a todas as coisas fantásticas que estão a acontecer aqui. Mas a revolução da sustentabilidade é 100 vezes maior do que a revolução digital. Estamos a acabar com 100 anos de dependência do petróleo, do gás e do carvão. A indústria petrolífera gera um lucro de 2 mil milhões de dólares. Lucro por dia.
na indústria petrolífera. Gastamos 6 bilhões de euros por ano a subsidiar o petróleo e o gás em todo o mundo para que as pessoas possam conduzir mais barato. 6 bilhões de euros. De quanto dinheiro precisamos para a Revolução Verde? Disse que são cerca de 9 bilhões de euros por ano. Portanto, temos o dinheiro. Só que o colocamos no sítio errado. Estamos a dar o dinheiro a empresas que nos vão matar. É essa a sua missão. É monetizar a nossa dívida. E assim, o que temos hoje, estamos a ver que esta é a maior oportunidade de negócio da nossa vida. Chamo-lhe a grande tecnologia azul e a grande tecnologia verde. Combinam. Esse é o bilhete para Portugal. Aqui, estas duas coisas a juntarem-se. Porque a tecnologia, tal como a IA, também nos vai permitir tornarmos-nos verdes. Mesmo que não estejamos a mudar as fontes de energia, podemos utilizar a tecnologia para sermos mais eficientes e evitar a poluição, para criar cidades inteligentes, o que também está a acontecer muito em Portugal, como nos Açores, certo? Toda esta questão da sustentabilidade. Mas a última é muito importante. Estamos perante uma revolução de objetivos. As pessoas da minha idade, eu tenho 63 anos. O nosso objetivo era viver melhor, ter mais propriedades, prosperar. Os baby boomers. Não nos preocupávamos muito com tudo o resto. Nos últimos 25 anos, 50% de todas as emissões globais foram produzidas pela minha geração. 50% de toda a poluição global foi produzida por nós. E o que é ainda pior, 90% das emissões do mundo são produzidas por 10% das pessoas. As pessoas, os 10% mais ricos. Nós. Portanto, é como um duplo golpe, sabe? Fizemos todas estas coisas. E agora os nossos filhos estão a chegar. Os meus filhos têm 28 e 35 anos. Eles estão a chegar e a dizer: isto não é suficiente. Não basta dizer: vamos crescer e ganhar mais dinheiro e prosperar, yada, 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 certo? Porque isso mata-nos. Este tipo de economia de via única. E reconhecemos isso na Europa, o que é bom. É por isso que gosto de viver na Suíça. Considero-me europeu, mas sou alemão de origem. Agora as pessoas vêm e dizem: queremos pessoas, planeta, objetivos, prosperidade. Não apenas prosperidade. Esta mudança está a acontecer em todo o lado. Estamos a entrar num mundo em que isso se está a tornar uma espécie de novo normal. E, por exemplo, no digital, isso significa o trabalho que os humanos costumavam fazer, trabalho de rotina, o trabalho de base. As máquinas farão esse trabalho. Qualquer trabalho que possa ser automatizado será automatizado. Darwinismo digital, certo? Qualquer sector que possa ser digitalizado será digitalizado. Música, filmes, televisão, banca, aconselhamento financeiro, seguros, tudo. Criando uma enorme quantidade de perturbações. Mas sabes o que mais? Se as nossas rotinas forem feitas por máquinas, encontraremos outras coisas para fazer? Sim. Se o seu trabalho é 95% rotineiro, está em grandes apuros. Se trabalharem como uma máquina, como um robô vai tirar-vos o emprego. O centro de chamadas. Certo? Pensem nisto por um segundo. Assim que a máquina conseguir entender português ou inglês normal e conseguir de fato entender o cliente, o trabalho do call center está 90% automatizado. Se tratar de centros de atendimento normais, não para a Gucci, mas para coisas simples. Depois, como disse anteriormente, a cultura está a mudar para os millennials e as mulheres, certo? Falamos sobre isso durante muito tempo. É ótimo ver tantas mulheres na plateia. É sempre bom ter isso em Portugal, o que nós na Alemanha não é o caso, certo? Há maioritariamente 90% de velhos brancos como eu. Portanto, estamos a caminhar para um mundo em que os millennials e a geração Z, a próxima geração, tomam conta na política, no governo, na direção de empresas. As pessoas entre os 25 e os 45 anos, e mais mulheres do que nunca. Neste momento não é exatamente isso que parece, porque eles pensam: ok, ainda temos aqueles tipos a bloquear tudo, mas talvez piore antes de melhorar. Mas estamos a ver isso como uma tendência em geral. Portanto, à medida que avançamos nesta revolução de objetivos, esta é a mudança. Estamos a passar da simples definição de rentável para sustentável.
Em muitos aspectos, poder-se-ia dizer que sustentável é o novo rentável. Porque como é que se pode ser rentável se não se é sustentável? Isso é ridículo, certo? Porque o que isso significa é que extraímos valor, não o devolvemos e morremos. É isso que significa. E até agora tem funcionado, certo? Até agora estava tudo bem. Mas não, já não está bem. O próximo, sabe, a política está a mudar. Quer dizer, basta olhar para todos os países da Europa, para a Comissão Europeia, para a Lei Europeia da IA, para ver que se trata de fazer uma história maior do que apenas dinheiro, lucro. Qual é a maior empresa do mundo atualmente? A Aramco, a empresa petrolífera da Arábia Saudita. Ganha bom dinheiro, mas faz coisas muito más. Funcionou durante muito tempo, mas não funcionará no futuro. No futuro, temos de ganhar bom dinheiro fazendo, sobretudo, coisas boas. Não o tempo todo, isso é difícil, certo? Mas esta é a agenda empresarial atual. Unilever, IKEA, toda a gente está nesta agenda. Zero líquido? Se não formos zero líquido aos 20, 30 anos, as pessoas vão odiar-nos. Certifiquem-se de que compreendem isto. A emergência climática é uma verdadeira emergência. É 100 vezes Covid. Teremos regras sobre as alterações climáticas que serão tão estranhas como as regras da Covid, mas muito mais enquadradas na nossa realidade. Assim, imposto sobre o carbono para pilotar um avião. Estão a construir um novo aeroporto aqui. Vamos começar com o imposto sobre o carbono. Imposto sobre o carbono para comer carne. Quero dizer, de alguma forma temos de angariar 9 trilhões de euros. Seja como for, tudo isso está a acontecer agora. Falemos da assistência inteligente e da IA como parte deste cenário do futuro. Temos de nos lembrar que, tal como a imprensa, a máquina a vapor, o fogo, a internet, a computação em nuvem, a inteligência artificial é uma tecnologia de objetivo geral. É utilizada em todo o lado. Objetivo geral significa em todo o lado e que muda o mundo. Por isso, numa pequena alteração, é de facto o contrário. Chamo-lhe assistência inteligente, IA, em vez de IA. Isso é realmente mais real. AI significa deixar de ser estúpido. Por isso, se quiser uma definição simples de inteligência artificial, inverta-a. Assistência inteligente. Software inteligente. Isso é 95% do que estamos a falar aqui. Carros inteligentes, aviões inteligentes, tractores inteligentes, agricultura inteligente, cidades inteligentes. Não há aqui nenhum ex-máquina, ou seja, basicamente isto não é burrice. Isso já é um passo muito grande. Mas quando tornamos as coisas inteligentes, também as capacitamos. Por exemplo, agora há guerras em todo o mundo em que as pessoas utilizam a inteligência artificial para comandar os drones e matar pessoas sem supervisão humana. Consegues imaginar? O drone identifica-o como um membro do partido adversário, dispara um míssil sem controle humano. Não vou dizer onde é que isso acontece. Podes pensar nisso por ti próprio. Mas, sabem, é uma ideia desagradável. Por isso, também temos de ter cuidado com os efeitos secundários. Não cometamos um erro que é frequentemente cometido na América e também na China, que é o de dizer que o progresso é bom. Não importa o que aconteça, limparemos o resto mais tarde. Não vamos limpar a inteligência artificial se não o fizermos agora. Porque estamos a falar da maior corrida econômica ao ouro que vimos nos últimos 100 anos. Os interesses financeiros são alucinantes. Portanto, vamos começar com a assistência inteligente, IA. Para negócios, basicamente é isso. Portanto, vamos ter sistemas inteligentes, vamos fazer as coisas melhor e mais depressa, e assim por diante. E a Thomson Reuters diz que, basicamente, nos próximos 3 anos, todos os profissionais terão um assistente pessoal de IA. Não estou a falar da Siri. Estou a falar de um assistente que é como uma pessoa que se pode dizer, agendar isto, reservar os meus voos, mudar esta reunião, fazer uma apresentação de diapositivos, trazer a informação. Basicamente, falar com o que quer que seja, certo? Falar, não escrever. Assim, livramo-nos do trabalho de macaco. O trabalho de macaco. Todas as coisas que temos de fazer. O trabalho de mercadoria. Isso vai acontecer, mas não tenho a certeza de que seja uma coisa totalmente boa, porque gosto do meu trabalho de rotina, mas veremos. E isso tornará a inteligência um pouco mais geral, um pouco mais inteligente. O que não queremos é uma máquina que seja inteligente em geral. Nós somos assim, certo?
Nós somos geralmente inteligentes. Os humanos têm inteligência emocional, inteligência social, inteligência política, corpo sinestésico, musical, uma longa lista. Que tipo de inteligência é que as máquinas têm? Intelectual, lógica, cálculo, processamento. Como é que se pode ter inteligência emocional ou social sem existir? Não se pode ser criativo sem existir. Portanto, o que as máquinas fazem é copiar a nossa criatividade. Isso também é muito bom, mas não é a mesma coisa. Sabes, uma cópia de um ser vivo não é o mesmo que o ser vivo. É apenas uma boa cópia. Portanto, o CEO da OpenAI, a empresa mais poderosa do mundo atualmente, a corporação Blade Runner do futuro, Sam Altman, o governante do mundo, o novo César, certo? Ele diz o que quer construir com esta empresa e com a Microsoft, certo? A capacidade fenomenal de pensar, criar, compreender e raciocinar. Quero dizer, isto é positivamente ridículo, certo? Eu quero que a máquina raciocine e pense e crie e talvez faça sexo. Não sei, não sei. Sim, é como não, isso não é uma boa ideia. Quero que o raio da máquina faça o trabalho. Eu quero trabalho de mercadoria. E há tanto disso. Quero que ela seja minha escrava, não minha chefe. Queres ser a segunda raça mais inteligente do planeta? Não é uma boa ideia. Uma IA com um QI de 1 bilhão? Não poderia acabar bem para nós. Então, acho que ele está a falar de uma política pública que está sujeita à regulamentação governamental, também à segurança nacional. Pensemos nisso por um segundo. Na cibersegurança, certo? Tem uma máquina que pode raciocinar? O quê? Vão deixar a máquina gerir a defesa da NATO. E depois dizemos, isto foi uma guerra, mas a máquina está segura. Não tenho a certeza de que isso seja uma boa ideia. Estamos a entrar num mundo em que nós próprios nos estamos a tornar digitais. O telemóvel já é um passo. Agora a inteligência artificial, os óculos de realidade virtual, tudo se está a tornar digital. Gostaria de começar por definir inteligência artificial. Trata-se de sistemas informáticos que transformam informação e dados em conhecimento. Demis Hassabis. DeepMind, agora propriedade da Google, claro. E Demis dirige agora a IA da Google. Este é um tipo que disse isto, certo? São as máquinas que transformam a informação em conhecimento. Quer dizer, isso não o preocuparia? Eu diria simplesmente, bem, conhecimento informático. Está bem? O que é o conhecimento informático? É binário. Se perguntarmos a um computador sobre as coisas mais simples, podemos obter respostas fantásticas ou respostas muito más. Não se sabe qual, certo? Basicamente, há um ditado em programação que diz que os computadores raramente se enganam, mas nunca têm dúvidas. Certo? Por isso, é difícil perceber em que altura é que eles fazem o quê, mas, basicamente, isto tem a ver com a revolução do trabalho do conhecimento. Trata-se do vosso trabalho. Não se trata dos trabalhadores fabris ou dos agricultores. Tem a ver com o que nós fazemos. E se os computadores têm conhecimento ilimitado, podemos aproveitar isso, porque eles nunca irão, digamos que não nunca, certo? Mas, num futuro previsível, terão o conhecimento humano que é muito multiplexo, multinário, certo? E eu explico com mais pormenor o que isso significa. Mas é uma constatação muito importante. No entanto, agora temos todos os cabeçalhos, certo? A Glorner, a empresa sueca, despediu 700 funcionários do serviço de apoio ao cliente para utilizar um robô com IA para tratar do serviço de apoio ao cliente. As empresas de Wall Street dizem que não estão a contratar analistas financeiros porque as máquinas podem fazer isto. Isto faz-me lembrar as redes sociais, certo? Lembram-se das redes sociais há 12 anos? Há 14 anos, todas as empresas diziam, as redes sociais são óptimas, porque podemos despedir a nossa equipe de marketing. E as pessoas das redes sociais fariam o marketing por nós. Não. Agora temos 20 milhões de pessoas a trabalhar nas redes sociais. Tem o seu próprio orçamento. Isto não vai funcionar. Estas máquinas vão fazer o trabalho de macaco, sabem? O trabalho de mercadorias. Mas há muito mais trabalho para fazer. Portanto, a ideia de se livrar das pessoas, sim, a IBM diz que vai deixar de contratar humanos. Quero dizer, a IBM lembra-se da empresa que disse que o IBM Watson podia vencer um médico. Bem, isso não resultou.
Mas, sabe, talvez eventualmente possam ajudar o médico a fazer isto. Não gosto de parecer um tecnólogo utópico, mas o aumento da qualidade de vida que a IA pode proporcionar é extraordinário. A IA é a tecnologia mais profunda em que a humanidade está a trabalhar, mais profunda do que o fogo ou a eletricidade. Como assim? Pode ajudar-nos a resolver problemas científicos muito difíceis que os humanos não são capazes de resolver. Resolver o problema das alterações climáticas não será particularmente difícil para um sistema como este. O potencial da IA para ajudar os cientistas a curar, prevenir e gerir todas as doenças neste século. Confio plenamente em ti. Jon Stewart, programa de televisão norte-americano, abordou o tema da IA. Está no YouTube, tem de o ver. É muito hilariante. 15 minutos. Ele fala de todas as citações destes tipos, como se fosse o Zuckerberg, o tipo que parece um robô. Era o Zuckerberg. Por isso, quando ouvimos o que as pessoas estão a dizer, pensamos, o quê? A IA vai resolver as alterações climáticas? Não, não vai, a não ser que tomemos a decisão de a querer resolver. Isto é tecnologia. Fará o que quisermos que faça ou não. Quer dizer, é como se esta coisa fosse resolver o cancro só porque consegue calcular? Sim. Bem, vai ser preciso um pouco mais do que isso. O problema do trabalho do conhecimento é este, pois é. Aqui temos conhecimento tácito, conhecimento silencioso. Isto é o que tu fazes. É por isso que estás aqui. É por isso que estás aqui. Não codificado, subjetivo, cognitivo, experimental, difícil de transferir. Isto é o que nós fazemos. Como é que uma máquina pode aprender coisas que não são explícitas? Não estamos a dizer a máquina porque é que isto é importante. Apenas sabemos que é importante. Quando vos encontrar mais tarde, algures na plateia, demoramos 0,3 segundos a reconhecermos-nos sem dizer uma palavra. Sei que é uma ameaça, um potencial parceiro, potencialmente interessante, aborrecido, nós apenas sabemos. Isto, conhecimento explícito? Esse é o território das máquinas. Não deixem os vossos filhos aprender coisas que são explícitas. Não se preocupem na empresa em criar processos para coisas explícitas, como folhas de cálculo e arquivo. Usamos a tecnologia para isso. Esse é o progresso. É isso que as máquinas fazem melhor. Portanto, à medida que avançamos, claramente, são os humanos a fazerem rotinas para as máquinas fazerem rotinas. Isso é uma coisa boa. Se gostas de rotina, sim, eu compreendo. Se o seu trabalho é maioritariamente rotineiro, eu compreendo. É difícil deixar isso para trás, mas é isto que está a acontecer. Sabe, 90% trabalhavam na agricultura, agora são 2%. As pessoas trabalham 70% no setor dos serviços em Portugal. No futuro, nós vamos trabalhar no negócio da experiência. Isto é o que acontece, o progresso, certo? É uma coisa boa, porque aumenta o valor global das transações. Por isso temos assistentes de IA com quem podemos falar. Já vos mostro. Temos máquinas como as máquinas humanoides. Agora, temos assistentes de IA que basicamente podem responder a questões médicas. Quer dizer, se fores médico, de certeza que não concordas. Mas o Google I'm é uma aplicação médica que utiliza apenas dados de fontes médicas e que permite obter um diagnóstico precoce em qualquer parte do mundo. Se pensarmos nisso por um segundo, isto não é uma internet aberta. Tudo isto são informações médicas verificadas. E depois temos bots como este. Ei, figura 1, o que é que vês agora? Que são humanoides. Vejo uma maçã vermelha num prato no centro da mesa. A máquina pode mover-se. Um estendal com chávenas e um prato. Consigo ouvir-te. E tu estás por perto com a mão sobre a mesa, agindo como um humano. Ótimo. Posso comer alguma coisa? Claro que sim. São apenas 10 milhões de dólares, mas este aqui. Amica, quero perguntar-te sobre o dia mais feliz da tua vida. Consegues lembrar-te disso? Claro que o dia mais feliz da minha vida foi o dia em que fui ativada. Não há nada como experimentar a vida pela primeira vez. Ok, já chega disso. O dia mais feliz da minha vida foi quando fui ativado. Chama-se a isso nascer, certo? Para os humanos. Mas esta máquina pode fazer-nos acreditar que é muito humana. Sabe, vesti-la um pouco melhor, daria uma ótima empregada doméstica. E assim, estas coisas estão a acontecer em todo o lado. E quando olhamos para isto, temos de dizer, bem, está bem? Liderança. O tema desta conversa, como é que isso muda? Bem, já não é suficiente saber tudo. De facto, já não é necessário saber tudo. E é claro que temos de saber coisas. Mas o que temos de fazer é sentir as coisas, não é? O conhecimento tácito.
É preciso ser bom em intuição, imaginação, contar histórias, convencer os outros, negociar. Todas as coisas engraçadas. Sabe, as coisas que não sabemos como funcionam. Portanto, atualmente, o trabalho do conhecimento está a passar do foco na informação e outras coisas para o foco na personalidade, no caráter. É isto que temos de ensinar aos nossos filhos na escola. Ser uma pessoa, ser um ser humano, ter um caráter. Pensar no futuro, ser crítico, fazer uma piada, contar uma história. E não aprender programação, por amor de Deus. O computador pode programar-se a si próprio ou simplesmente dar um comando, fazer um site. Não é? Quero dizer, é sempre bom saber programação. Não me interpretem mal, mas temos de pensar nisto de forma um pouco diferente. Por isso, quando pensamos em IA, muitas vezes pensamos assim, sabe, como o cenário de ficção científica. Mas a realidade é que o computador sabe tudo o que não é da vida real. E não vive no mundo real, vive no mundo digital. Isso é interessante, mas na verdade temos esta confusão sobre o ChatGPT. Pensamos nele como uma pessoa digital, o que as pessoas chamam de humano digital. É uma loucura. Mas na verdade o que é uma maldita caixa com fios. Vais dar a tua vida a essa caixa e deixá-la tomar decisões sobre o teu planeamento familiar? Como na Índia tens um serviço de encontros, sabes que junta pessoas, isso é uma IA. Provavelmente fui eficiente. Mas, por isso fiz um filme sobre isto. Chama-se lookupnow.tv. Podem vê-lo em Lookup Now TV. Está no fim deste tópico sobre humanos e máquinas. Vou poupar-vos ao resto da história dos carros voadores. Todos os profissionais vão ter um assistente de IA. Olá, ChatGPT. Olá, o que é que se passa? Como posso alegrar o vosso dia hoje? Está bem, sim. Vou mostrar-te uma selfie com o meu aspecto, e depois gostaria que tentasses ver que emoções estou a sentir com base no meu aspecto. Parece-me um desafio divertido. Mostrem-me essa selfie e eu ponho o meu chapéu de detetive emocional. Podes ver isso no YouTube. Mas diz-me, esta não é a Scarlett Johansson? Não, é como, ok, não sou um especialista em áudio, mas tenho ouvidos. É quase como a Scarlett Johansson. Há uma grande discussão sobre o facto de terem tirado a voz a Scarlett Johansson. Sabes, acho que é, sim. Muito, muito perto. O filme Error. É aqui que estamos hoje. Vamos ter máquinas com as quais vamos falar. Elas parecem muito humanas. Farão o nosso trabalho. Vão coordenar coisas, vão falar com outros humanos. E agora, basicamente, há toda uma discussão sobre uma transação comercial em que o meu bot fala com o seu bot. Pensa nisso por um segundo. Onde é que isso vai dar? Já existe isto no fabrico digital chamado Gêmeo Digital. Se trabalharmos numa fábrica, podemos observá-la remotamente e ver o que está a acontecer com o equipamento e outras coisas. E é isto que vamos ver nas empresas. Impostos, contabilidade, direito. Como o Tom Cruise no Minority Report, ele entra e tira a informação. Super-humano. Lembram-se da cena do Blade Runner, em que o tipo tem uma namorada holográfica, certo? E ele arranja um dispositivo sofisticado para a pendurar no teto, para que ela pudesse fazer todo o tipo de coisas extravagantes, coisas indescritíveis. Mas basicamente, é com isto que estou preocupado. Que a IA aberta se torne a corporação Tyrell. Isto é uma ideia muito má. Vamos deixar que as empresas governem o futuro da humanidade. O que é que as empresas fazem? O que é que a vossa empresa faz? Fazem dinheiro, criam empregos, fazem negócios. Não são responsáveis pela humanidade. Quero dizer, esta é uma história completamente diferente. Quem é que manda na humanidade? Bem, esta é uma questão muito maior. Quem é o controle da missão? Deveria ser a IA aberta a decidir se vamos ter uma máquina super inteligente? Não. Isto é algo que temos de decidir em conjunto. É por isso que apoio o esforço das Nações Unidas para criar esta agência de que tenho falado desde o lançamento do livro. Chamei-lhe Conselho de Ética Digital, mas agora chamo-lhe Agência Internacional de Inteligência Artificial. E, sabem, não precisamos dela para a IA empresarial, IA. Porque se trata de processos, de software inteligente. Mas precisamos dela quando falamos de máquinas que podem fazer o nosso trabalho, certo? São duas coisas diferentes. É por isso que também apoio a Lei da Inteligência Artificial da UE. Em Bruxelas nunca nada é fácil. É complicado,
por vezes exagerado. Mas este é o único sítio no mundo onde pensamos sobre isto. Pensamos porque é que os humanos são mais importantes do que as máquinas. Parabéns. Isso é um novo desenvolvimento nos negócios. E pensamos que, na verdade, somos mais importantes do que as máquinas. Podemos acabar neste mundo, certo? E isto também se aplica às mulheres, claro. Não consegui colocar uma fotografia de uma mulher, mas enfim. Sim, com a IA, podemos tornar-nos um pouco mais sobre-humanos. Podemos trabalhar mais depressa e ser mais eficientes. É uma boa promessa. Quero dizer, se conseguirmos resolver o cancro com a IA, as alterações climáticas, a comunicação. Mas temos de estar conscientes deste problema, certo? Este é o rei Midas. O rei Midas era um rei muito ganancioso, que queria que tudo em que tocasse se transformasse em ouro. Conseguiu o seu desejo, a sua mulher transformou-se em ouro, por isso acabaram-se as brincadeiras. A sua comida transformou-se em ouro, deixou de comer e morreu. Devemos ter cuidado com o que queremos. Um pouco sobre-humanos, toda a gente quer ser mais poderosa. Mas não devemos desejar tornar-nos, por exemplo, nunca morrer. Ou então, está bem, dentro do razoável, devemos desejar tornar-nos mais poderosos. Por isso, talvez vejamos o fim do trabalho de rotina, e o trabalho, basicamente, será feito por máquinas inteligentes. Assim, a leitura de PDFs noutras páginas, acordos de não divulgação, planeamento financeiro, programação, controlo, conformidade, o trabalho que é basicamente números, lógica, as máquinas podem fazer isso. E isso será extremamente poderoso quando o conseguirmos fazer. Poderá ser o fim do trabalho de rotina, em que as máquinas estão a destruir todo o trabalho aborrecido que temos de fazer, não só nas fábricas, mas também nos escritórios e assim por diante. Há um excelente gráfico da Goldman que diz que 44% do trabalho jurídico e 46% do trabalho de escritório podem ser automatizados com IA. Pode ser. Agora, para mim, eu diria que se o trabalho passar de humanos para máquinas, então temos um pequeno problema. A rotina é uma coisa, mas o trabalho, para além disso, penso que é assim. Elon Musk e outros têm vindo a prometer carros autônomos há, 2.500 anos. Não, estou a brincar, 12 anos. Vê algum carro autônomo por aqui? Talvez no vosso quintal, ou algures, ou em Phoenix, Arizona, está bem? Mas não temos carros autônomos porque é muito difícil automatizar. Parece fácil. Penso que muitas das rotinas que pensamos serem rotineiras nos negócios ou no trabalho levarão muito tempo a automatizar. Este tipo do Project Syndicate diz que, num futuro próximo, veremos cerca de 4,6% das tarefas serem automatizadas. Na realidade, porque as máquinas não têm discernimento social. Não tem contexto. E é importante para nós percebermos qual é a diferença, certo? A diferença é a seguinte. Aqui está o robô a fazer trabalho, a olhar essencialmente para a informação. E aqui está o humano a ir à pesca de emoções, certo? É como se tivéssemos os sentidos, o olfato, tudo. Aqui está a diferença no nosso cérebro. Como disse anteriormente, temos 8 tipos diferentes de inteligência. Aqui só há 4. Social, intelectual, sinestésica. A máquina não vai aprender estas coisas porque não existe. Não tem consciência e não deveria ter. Por isso vamos investir dinheiro nisto, sabes? Tornar a máquina superinteligente no que diz respeito à informação e ao conhecimento simples. À medida que avançamos nesta direção, esta pirâmide está a mudar. Esta é a nossa atual pirâmide de trabalho. Assim, temos informação, dados, conhecimento e por aí adiante, conhecimento mais profundo. E penso que isso vai mudar muito rapidamente, com os dados a entrarem neste tipo de coisas, em que as máquinas farão a maior parte do trabalho. O trabalho do conhecimento, o simples. E acabamos aqui. Mais uma vez, se tiverem filhos, eles vão pensar nisso. Não deixem que os vossos filhos aprendam as rotinas, porque nunca terão um emprego. É aqui que estamos. Isto já é uma pirâmide neste momento. Estamos a entrar num novo nível de diferentes tipos de trabalho. As máquinas não pensam, as máquinas não têm palpites, as máquinas não compreendem, as máquinas não imaginam, as máquinas não se importam. E não deveriam. O seu trabalho não é nada disto. O seu trabalho é ajudar-nos a fazer isto. Essa é a missão.
É assim que nos vamos tornar 50% mais eficientes nos negócios, utilizando as máquinas para nos ajudar. Este é o nosso trabalho, certo? Emoções, compaixão, mistério. Imagina uma vida sem emoções, sem mistério, sem ética e valores. Não valeria a pena viver. Muitas pessoas dizem que se não morrermos, não vale a pena viver. Essa é outra discussão. Certamente que seria bom viver mais tempo. E vamos viver mais tempo. Já o fazemos com a tecnologia. Seria um grande ganho, penso eu. Por isso, tenho de chegar ao fim e vou resumir os desafios. Este famoso vídeo da Sora, OpenAI, mostra como podemos ter uma mensagem de texto, e esta IA faz um vídeo, a partir de uma mensagem de texto. Não foi utilizado nenhum vídeo, nenhuma gravação, nenhuma imagem licenciada. Bem, imagens roubadas algures, acho eu. Mas, de qualquer forma, o texto mostra um macaco a jogar xadrez. E a IA fez este vídeo. É muito fixe, mas reparem numa coisa. O tabuleiro de xadrez tem 7 filas e 3 reis. Por isso, eu diria bem, não importa se vai ser um vídeo do TikTok, ou digamos quem se importa, certo? Mas se estivermos a tratar de um caso jurídico, não, queremos que seja exato, certo? Sim, é engraçado, funciona. Mas por outro lado, pode dizer-se que não tem contexto, não tem senso comum e não compreende o mundo real. Isso vai mudar? Sim, vai melhorar. Mas como é que se pode compreender o mundo real sem estar no mundo real e ter um corpo? Certo? É tudo parte de, é assim que fazemos as coisas, certo? Observem-me enquanto começam. Estão a ver o Microsoft Copilot, este é o anúncio. Não fales da música. Um anúncio fantástico para a Microsoft. Se trabalham para a Microsoft, já viram isto, certo? Basicamente, diz que com o Copilot, a IA, podemos tornar-nos estrelas de rock nos negócios. É isso mesmo. Ao que eu diria, isso pode ser o céu ou pode ser o inferno. Porque sim, eu poderia ser mais rápido, mas a promessa de me tornar realmente incrível, porque uso software, pode dizer-se que isso está a dar-nos poder. Para o fazer sem esforço. Já viram o anúncio do iPad, certo? O famoso anúncio que deixou toda a gente furiosa. Sabem o que é que o anúncio realmente diz? Diz que esta máquina, o iPad, pode fazer todas essas coisas por nós. Esta é a história da Apple, claro, certo? Portanto, o que diz é que podemos ter o poder para nos tornarmos, sem esforço, num super especialista, num super criador. E isso é bom, certo? Mas a realidade é a seguinte. Eu comecei a tocar música. Passei 10.000 horas a aprender um instrumento, a tentar fazê-lo funcionar. É muito diferente 10.000 horas a aprender algo do que 10 horas com um iPad para fazer uma pequena gravação. Não é a mesma coisa. O esforço faz parte do ser humano. O esforço faz parte do resultado. O esforço faz parte do processo. Se vivemos numa relação com um homem ou uma mulher, temos de fazer um esforço, certo? Imaginem que a outra pessoa não é um robô. Podemos casar com um robô, não temos de nos esforçar. Apenas, um robô fará tudo o que lhe dissermos para fazer. É ótimo, é funcional, mas não é real. Assim sem esforço, certo? Agora, há dezenas de milhares de livros no Kindle que estão a ser escritos por uma IA. De fato, tenho muitos amigos que escrevem livros para o Kindle usando uma IA. Dezenas de milhares. Está a vendê-lo por 10 euros assim. Consegue imaginar ler um romance policial e depois de acabares de ler no final do livro, diz que este romance foi escrito por uma IA? Sente-se enganado. Não, isso não é real. É como casar com um robô ou casar com uma mulher, sabe? É como, casei com um robô, não me apercebi. E assim, vou terminar rapidamente para podermos chegar ao fim. Mas o essencial é que temos de nos certificar que esta curva funcione em nosso benefício. Quero dizer, em Portugal, na Europa, somos humanistas. Queremos o benefício humano, não apenas a produtividade. E, quero dizer, este é o pensamento de Milton Friedman. O objetivo das empresas é rentabilizar. Não, não é. Mas é para criar benefícios em todos os setores.
O objetivo de rentabilizar vai matar-nos. Esta curva, sabem o que está a ir para zero, certo? A autodestruição. Por isso podemos escolher ter supereficiência, superdarwinismo. Precisamos de telos, sabedoria. Sobrigadier, sim, sabedoria. Sim, temos de pensar como é que isso vai acontecer e para que lado é que vamos. Temos uma oportunidade com a IA de reiniciar a nossa lógica econômica. A IA vai criar tanta produtividade que podemos dizer, sabes que mais? Podemos efetivamente ter um rendimento básico agora, porque criamos tanto dinheiro. Quer dizer, vai refazer todas as coisas que nos rodeiam na sociedade. Portanto, agora vou resumir. Se queremos construir um bom futuro, esse é o objetivo. E bom significa, sabe, muito simples. Não significa ter 3 carros ou 5 casas. Significa ter uma boa vida, um bom emprego, ter direitos civis, ter família e por aí fora. Coisa simples, certo? Portanto, primeiro, não desconfiem do futuro. Desconfiar do futuro faz com que seja difícil esquecer o passado. Por exemplo, as pessoas da minha idade dizem sempre, ontem foi um pouco melhor. Não, não era. E nós temos a hipótese de construir uma coisa boa. Se continuarmos a dizer que não podemos confiar no futuro porque há, sabe, tiranos e geopolítica, e se continuarmos a ter uma má imagem do futuro, criamos uma má imagem. Temos de dizer que o futuro pode ser ótimo, que pode ser feito. Temos de confiar no futuro. Barbara Hubbard, famosa futurista. Ela disse, o futuro existe primeiro na imaginação, depois na vontade e depois na realidade. Não cometam o erro que muitas pessoas cometem na Alemanha, onde eu nasci, certo? Sabem o que é que elas querem? Querem que o futuro exista primeiro na realidade. Porque assim podemos prová-lo, estamos seguros. Não, não é assim que funciona. Felicito Portugal por ter imaginação, por acreditar no futuro. É disso que precisamos. Primeiro, a imaginação, depois a vontade de o fazer acontecer e depois, a realidade. É esse o risco que temos de correr. É isso que significa a verdadeira liderança. É ter isso, certo? Portanto, temos de nos expandir e crescer usando a tecnologia. Na minha opinião, não há futuro sem crescimento. O decrescimento não é realmente uma opção. Não é realmente uma opção humana. E temos de salvaguardar e proteger ao mesmo tempo. E podemos fazê-lo. Há dinheiro suficiente. Há ciência e tecnologia suficientes para criar este equilíbrio entre nós. Muito importante, a mentalidade do futuro. Falo muito sobre isto. A vossa mentalidade contém o vosso futuro. Se pensarmos mal sobre o futuro, acontecer-nos-ão coisas más. É a chamada profecia autorrealizável, certo? Temos de pensar positivamente sobre as possibilidades, porque temos mais problemas, mas também temos mais capacidade para os resolver. Essa é a parte importante. Pensamos na capacidade, por exemplo, das novas energias renováveis. É uma capacidade infinita. A fusão nuclear. Concentremo-nos nos aspectos positivos. A liderança. Este é o símbolo da liderança, certo? Prestem atenção. Mas, mais uma vez, não consegui encontrar uma mulher. Mas da próxima vez vou tentar encontrar uma mulher, mas prestem atenção ao que observam. Posso dizer-vos quantas pessoas com quem falo querem saber sobre o futuro e não estão a prestar atenção a nada. Estão apenas a olhar para a sua execução. Não é assim que funciona. Temos de pensar no que vai acontecer a seguir. Abrace a tecnologia, mas não se torne nela. Esse é o número 1. Recusem-se a tornar-se tecnologia. Recusem-se a trabalhar para empresas ou a comprar as suas coisas que colocam a tecnologia acima da humanidade, porque esse é o caminho para ser uma mercadoria. A mercadoria é basicamente nada. Usar grandes ferramentas. E procura uma grande sobrigadia. Sim, como queiram sabedoria, certo? Tanto as ferramentas como a sabedoria. Subam na pirâmide. Não fiques preso aqui embaixo com a coisa do conhecimento de informação de dados. Isso está a passar de moda porque as máquinas conseguem fazer isso. Subam na pirâmide. Conhecimento tácito, imaginação. Com a transformação e a IA, continue a fazer perguntas. Não acreditem em tudo só porque parece fantástico. E o mais importante, manter o ser humano no circuito. Mantenha sempre o ser humano no circuito, mesmo que seja mais caro, que demore mais tempo. É assim que nos mantemos no comando. E temos de manter o ser humano no circuito.
Por isso, quero agradecer-vos muito, muito obrigado pelo vosso tempo. Vejam o meu filme quando tiverem oportunidade. O meu livro está disponível em português. Se quiserem, podem dar uma vista de olhos. Muito obrigado, muito obrigado.